Em Goiânia, desde ontem, Sport encerrou nesta manhã preparativos para jogo contra o Vila Nova. Time só deve ser confirmado, pelo menos para a imprensa, amanhã, momentos antes do duelo. Novo meia deve chegar domingo no Recife e assinar contrato até 2028. Compromisso duríssimo, uma partida difícil para o Sport por conta do poderio do adversário jogando dentro de casa. Realmente vai ser uma parada dura para o time do Sport. Já estamos com o Thiago Silva para falar do dia rubro-negro. Treinamento em Goiânia hoje ou não, hein, Thiago? Exatamente. O Sport terminou agora há pouco no Antônio Ascioli, que é o campo do Atlético de Goiás. Os preparativos para esse compromisso, como você bem falou, Carlos. Jogo duríssimo amanhã contra a equipe do Vila Nova, que é um excelente mandante. Geralmente ganha jogo lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. Agora, o Sport tem o seu valor também, né? O Sport é um time que às vezes surpreende a gente e de repente chega lá e consegue um resultado positivo. O time do Vila, que é treinado pelo Guto Ferreira, como todo mundo sabe, quinto colocado Vila Nova com 34 pontos e o Sport é o 10º com 29 pontos conquistados. Então, preparativos encerrados. Time provavelmente só será mesmo definido e confirmado, pelo menos para a gente da imprensa, naquele protocolo que geralmente acontece 45, 50 minutos antes do duelo. Vamos trabalhar uma equipe? Vamos prospectar uma escalação do Sport para esse jogo de amanhã. Thiago Couto no gol. Breno foi contratado, ex-Grêmio e Fortaleza. É uma sombra para o Thiago Couto. O Thiago andou falhando em algumas partidas, mas para o jogo de amanhã, Couto no gol. Na direita, como o Sport teve tempo para treinar, a gente não vai se surpreender se acontecer alguma mudança, né? Mas a provável é a manutenção ainda do Pulse. Eu vou prospectar uma escalação com Thiago Couto, Pulse, mas com essa ressalva que pode entrar o Claudinho na lateral direita. Eu estou imaginando que o Dalpozo vai colocar 3 zagueiros amanhã. Seria Benevenuto, Aju e Kaique. Aju mais pelo lado direito, Benevenuto mais central, como se for um líbero, e o Kaique Almeida pelo lado esquerdo. Felipinho na esquerda, seria o ala esquerda, né? E aí a gente pode também trabalhar uma ressalva, uma possibilidade de o Edson Lucas e não o Felipinho. Então são possibilidades, a gente está prospectando aqui, até porque o Dalpozo agora teve tempo para treinar, né? A gente não acompanha o dia a dia, o treinamento, hoje em dia não acontece mais, então ele teve tempo para trabalhar, então ele pode realmente fazer alguma mudança aí, até para surpreender, ter aquela questão da imprevisibilidade para o adversário. O meio-campo também é incógnita, porque ele tem a possibilidade de contar com a estreia de William Oliveira, que acredito que será titular, William Oliveira, ao lado. E aí seria outra situação. Pedro Martins, ou Zé Gabriel, ou o próprio Murilo, que veio do Cruzeiro, né? Então são várias possibilidades. O Sport não tem Biel, o Sport não tem Fábio Matheus, o Sport não tem Depena, né? No meio-campo, a parte ofensiva, o Sport não tem aquele meia de origem, então pode colocar o Iago Felipe ou até o Diego Hernandes, né? Que deve ser o titular, acredito, com o Perotti e o Barleta. Então, basicamente, esse time, com algumas possibilidades, é muito difícil a gente cravar a escalação do Sport para esse jogo de amanhã contra o Vila Nova. Me diga lá, Thiago, o que é que você tem de informação sobre o Vila? Pois é, inclusive as últimas 5 partidas, Carlos, do Vila, 3 vitórias e 2 derrotas. É um time que geralmente não empata, ou vence ou perde. O Vila, que, como a gente já falou, tem o Guto, né, vários jogadores conhecidos, inclusive o Cariús, que passou no Sport, André Luiz, atacante, que passou no Santa, né, o próprio Marquinhos Gabriel, que também passou no Sport, tem o Della Torre, tem Janderson, tem o Meritão. Provável escalação do Vila para o jogo de amanhã: Elton Leite, Igor Cariús, que tanto joga na direita quanto na esquerda, deve jogar na lateral direita, Douglas Mendes, Breno e Igor Meritão, João Vieira, Marquinhos Gabriel, Dodô, Della Torre e Janderson. Essa a provável escalação do bom time do Vila Nova, que está, como a gente falou, na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro.
pressão em cima do técnico Gilmar Dalpozo, o Sport que pode ter a estreia do William Oliveira, não tem o Fábio Matheus durante toda a temporada, o Fábio tá fora da temporada, negociou o Zé Lucas, Depena segue fora. Como é que você pensa esse Sport para encarar o Vila lá que tá invicto em casa, Zé? Pois é, olha, na era Márcio, não é? E logo em seguida a era Dalpozo, eles tentaram arrumar a equipe e mesmo assim tiveram dificuldades, não é? Muitas dificuldades. O Dalpozo, ele ainda quer escolher o seu 11 melhor. E ele tem, podemos dizer, 80%, não é? Do 11 melhor. Então, o que é que eu fico imaginando? Eu fico imaginando de que são jogos difíceis e esse jogo, não é? Particularmente esse jogo, eu vejo que vai ter uma entrega maior, porque há uma responsabilidade pairando, não é? Podemos dizer assim, o teto dos jogadores do Sport, porque eles compraram a briga do treinador. Não. Não coloque nosso treinador embora não, que a gente vai assumir essa responsabilidade. Ele tem uma parcela de culpa menor do que a nossa. Então, quando isso acontece, o cara joga como se fosse o último jogo do campeonato. Então, vai haver uma dedicação a mais, porque é necessário que haja essa dedicação. Eu não digo nem para você fazer o gol, porque o Sport cria o suficiente para fazer um gol. É como você vai evitar o gol e caso o gol aconteça no segundo tempo, para você não ficar com aquela síndrome do gol aos 44, síndrome do gol aos 47, síndrome do gol aos 50. Poxa vida. Não é? Quando tinha um treinador chamado, deixa eu me lembrar o nome dele, que ele dizia assim, passou dos 35 do segundo tempo, não tem mais jogo. Era Ivan Gradim. Ivan Gradim, ele exigia da gente, não tem mais jogo depois dos 35 do segundo tempo. Mas professor, a gente até brincar com ele assim, se a bola vai continuar rolando, entendeu? Não, mas não interessa, do jeito que ela vinha, ela volta. O lance mais bonito é não é aquela que você mata no peito e escraviza no terreno, não. É aquela que você mete na arquibancada e o torcedor corre com ela para sua casa, entendeu? Então, existiam algumas situações. Então, é importante você passar por essa síndrome do faço o gol primeiro e tomo já no final, onde todos já imaginavam que a pontuação era uma situação já prazerosa para nós comentarmos sobre tal. Então, são situações que vão acontecer amanhã no jogo, que eu particularmente pago para ver, esse jogo do Sport, para ver como é que vai ser a entrega dos atletas. O Vila Nova, João, tem um ponto forte pelos lados, né? Tem o Janderson, tem o André Luiz, né? São jogadores de velocidade que podem e dão muito trabalho naturalmente. E o Sport tem muita dificuldade de marcação pelas alas. É um fator que te preocupa para esse jogo, amigo? É a principal preocupação, essa questão da marcação do Sport, a forma como o Sport vai conseguir se defender desse time do Vila Nova, que tem muita qualidade, como você bem trouxe pelos lados. Tá com o desfalque do Rian, que eu falei até aqui ontem, um jogador interessantíssimo, que o Vila Nova trouxe do Maranhão, que jogou temporada passada, enfrentou até o Santa, né? A gente viu a capacidade desse jogador, tá por lá e tá machucado, mas o Vila tem outros jogadores com boa característica, né? O Igor Cariús, por exemplo, chegou recentemente, tá jogando pelo lado direito, a gente sabe da capacidade que o Igor Cariús tem, é um jogador a se ficar de olho também, tem bons nomes no meio campo, né? O Igor Meritão, por exemplo, é um volante de muita qualidade, acompanhei um pouco da carreira dele quando ele jogou no México, jogou muito tempo lá no México, é um jogador interessante. Tem o Marquinhos Gabriel, passou aqui no Sport, a gente sabe a característica dele de ser um cara ainda que demonstra qualidade, Dodô, e um ataque realmente forte, né? Della Torre é um cara fazedor de gols, e o Janderson principalmente, que dá muito calor ali pelo lado esquerdo de ataque do Vila Nova. Então, a preocupação do Sport é principalmente essa, defensiva, do Sport conseguir ter equilíbrio, que o Sport pode atuar com 3 zagueiros. É uma possibilidade quando você tem um adversário que tem muita força pelo lado do campo, né? Que tem não só alas muito fortes, mas pontas muito fortes também. Então é uma possibilidade do Aju jogar na direita, com o Benevenuto centralizado e o Kaique na esquerda. Então o Sport pode fazer isso, né? Até para dar um pouco mais de liberdade para os alas. E aí nessa circunstância, talvez ele pense em manter o Filipinho, porque se for para o Sport jogar com a linha com 4 jogadores, manter o Filipinho na esquerda é complicado, porque ultimamente ele está tendo dificuldade nessa marcação. E é uma possibilidade também do Edson Lucas ser colocado como titular no lado esquerdo. Então, talvez a principal preocupação do Dalpozo para essa partida seja conseguir se defender bem, né? A gente sabe que o Sport no ataque
tem o Barleta e o Perotti com muito poder de fogo. Dos 25 gols que o Sport fez, 20 tiveram participação direta, gols e assistências de Barleta ou de Perotti, então é um número muito alto, a gente sabe. O Sport tem dificuldade para achar um cara, por exemplo, pelo lado esquerdo do campo, para jogar ali com os dois, mas tem nos dois jogadores de muita confiança no ataque, então a gente sabe que o Barleta vai ter essa condição de conseguir construir pelo lado direito, o Perotti é um finalizador nato, ele precisa de pouco espaço e poucas oportunidades para fazer gol, foi assim na partida contra o Cuiabá, mas a princípio o que o Sport precisa se fazer é conseguir se defender bem e principalmente não sofrer tanto no miolo de zaga, que é um problema que está acontecendo, inclusive isso que a gente está trazendo aqui dos gols tomados no último lance, tem muito disso. O Sport tomou gol no miolo de zaga contra o Criciúma, contra o Operário, na reta final contra o Operário, então são problemas que o Sport está apresentando e que o Dalpozo tem que focar nisso, para esse jogo e para o resto da competição. Tem que se preocupar com a questão defensiva, o miolo de zaga e a marcação pelos lados do campo, porque vai enfrentar um adversário que em casa se impõe, vem pra cima, tem a posse de bola. A gente viu contra o Náutico, que foi aquele primeiro tempo do Vila Nova, avassalador. Então o Sport não pode dar sopa pro azar, não pode dar espaço para a equipe do Vila Nova, tem que ter uma defesa mais organizada. Um meio campo que, na minha visão, também é uma preocupação, porque o Sport tem desfalques e talvez precise ser um pouco mais criativo. É por isso que talvez o Diego vá jogar ali por dentro como um camisa 10 de fato, para poder dar um pouco mais de movimentação, para poder fazer com que o Perotti participe mais do jogo, que o próprio Barleta a bola chegue com ele com mais qualidade. Então a preocupação primária é essa, se defender bem no miolo de zaga e pelos lados do campo, e quando tiver a bola ter um meio campo criativo para poder fazer o ataque funcionar.